Olá para você que se liga no nosso canal de YouTube da Rádio Arquibancada. Estamos mais uma vez no YouTube Space Rio e dando início a um novo projeto. Conversa Franca sempre trará grandes personalidades do Carnaval Carioca para uma conversa como nunca você viu, com profundidade, né? Onde a gente vai saber de histórias de bastidores, do que eles pensam, do que eles viveram. E para dar início a essa nossa série recebemos Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira, que será sabatinado por Luiz Antônio Simas e Fred Soares. Então, Leandro, mais um ano na Mangueira, né? 4 anos de carnaval, 2 campeonatos, muitos paradigmas rompidos e você partindo para mais um, que é esse enredo, né, que enfoca o que seria uma vinda de Cristo, né, para o Brasil, para o Morro da Mangueira. Como é que é isso? Você é movido a esses desafios, essas polêmicas? Como é que você pensa nisso? Eu não sei se... Eu não acho que não é questão de ser movido a desafios nem a polêmicas. Movido a polêmica, com certeza não. Meu interesse não é criar polêmica. Mas eu sou movido à possibilidade de colocar o meu trabalho a serviço de um pensamento. E que esse pensamento, de alguma forma, dialogue com o Brasil de agora, de hoje. Então, não é o interesse de polemizar nada, é o interesse de produzir um trabalho que seja também registro do seu tempo, entendeu? Luiz Antônio Simas. Leandro, uma pergunta, você como carnavalesco, toda a tua trajetória, Caprichosos, depois Mangueira e tal, você acha que, em certo sentido, você é filho da crise do carnaval? Tenho certeza absoluta disso. Inclusive é a visão que eu tenho. Eu sou grato à crise que o carnaval vive hoje. Essa crise colocou o carnaval num beco sem saída, e o beco sem saída dessa gente que administra carnaval hoje é ficar sem grana. Eu só fui carnavalesco da Caprichosos de Pilares porque a Caprichosos de Pilares estava sem grana, e eu também só fui carnavalesco da Mangueira porque a Mangueira é uma escola sem grana. Se tudo tivesse as mil maravilhas, se o dinheiro continuasse jorrando da mesma forma, nada mudaria, nada seria, não seria pensado uma alternativa. Então a crise, de alguma forma, ela me beneficiou, né? Me abriu uma porta. E o aprofundamento, quer dizer, o agravamento da crise financeira abriu a porta para uma série de carnavalescos que chegaram depois de mim pelo mesmo motivo, né? Porque a crise continuou. Fred. Abriram as portas para a crise abriu a porta para esses outros carnavalescos, eu concordo com você, mas se você não tivesse dado certo logo na sua estreia na Mangueira, ou nos primeiros anos da Mangueira, será que essa porta realmente teria sido aberta? A pergunta é pelo seguinte, porque tradicionalmente o dirigente da escola de samba é muito conservador. Eu diria até que medroso sob esse ponto de vista, né, de apostar em novos talentos. É porque a cabeça do dirigente de escola de samba está no bolso. É diferente. A gente costuma a gente costuma pensar com a cabeça e o dirigente pensa com o bolso. É completamente diferente esse pensamento. E para você ter uma noção de como isso a gente pode criar aqui uma camada no entendimento disso, para que essa porta para os novos carnavalescos fosse aberta, eu precisei ganhar o segundo carnaval. Só o primeiro não bastou. Só o primeiro carnaval de um cara com 29 anos que chega ao grupo especial e ganha na estreia não é o suficiente. E emendou dois desfiles das campeões. Porque isso pode ser sorte, é sorte do novato. E não abriu porta para ninguém, continuou da mesma forma. O segundo campeonato, aí sim, esse é o que abre as portas. É o segundo campeonato de um cara recém-chegado do grupo de acesso, com um carnaval na Caprichosos de Pilares anterior à minha trajetória na Mangueira, que abre a porta. Então, assim, não bastou só ganhar da primeira vez. Teve que ganhar uma segunda vez para que se olhasse para o grupo de acesso e para esses carnavalescos em ascensão. Você sente um olhar das pessoas a teu respeito diferente agora, porque você ganhou pela segunda vez? Eu já senti, eu senti isso no primeiro campeonato, porque chegar na Mangueira para mim foi muito difícil, foi um ano muito difícil. O pré-julgamento do carnaval foi muito grande. Eu tinha 29 anos, eu tinha um carnaval na Caprichosos de Pilares que ficou em 7º lugar. Não era uma trajetória em nada remetia a uma trajetória de sucesso. O meu carnaval, o que eu fiz de forma pregressa à Mangueira.
Então eu tive um ano de 2015 que culminou até o Carnaval de 2016, foi um ano muito difícil para mim. Um ano em que as pessoas questionavam o meu trabalho, um ano em que a Mangueira ela já estava supostamente fadada ao fracasso. Vinha de uma colocação horrorosa. 11º lugar, Isso, né? vinha de uma colocação horrorosa, a grana já era escassa, tudo era muito negativo. Então, eu sempre falo isso, para mim foi mais do que parabéns pelo campeonato, eu recebi pedidos de desculpa por terem tido essa visão. Então eu recebi muito mais desculpa do que parabéns com o campeonato de 2016. Como é que você foi parar na Mangueira? Porque você até o ano anterior, você trabalhava na Imperatriz, né? Você fazia parte da equipe do CAE. Não. Até antes, o ano da Caprichosa. O ano antes da Caprichosa. É. Você estava na equipe do CAE até 2014, se eu não me engano. Isso. Né? Aí em 2015 você fez a Caprichosa. Isso. Aí a Mangueira, né, houve uma troca de carnavalescos, ficou sem opções. Eu ouvi essa história, até a oportunidade boa de esclarecer. Parece que você recebeu o convite inicialmente para trabalhar ao lado de alguém de nome. Foi. Isso é verdade? Sim, é verdade. Na verdade, aconteceu da seguinte forma. Eu fiz o meu carnaval em 2015 para Caprichosa de Pilares. E, embora tenha sido um carnaval que ficou em 7º lugar, ele foi um carnaval muito comentado, muito bem repercutido visualmente, até porque a Caprichosa de Pilares, no ano em que eu fiz, era a escola que era a bola da vez, para dar errado, porque as notícias do barracão eram Não sei se tu lembra, na época eu estava na assessoria da Bangu, que era barracão colado, eu te encontrava lá e... Dividíamos pulga lá. E aí eu passava, e aí, Leandro, vamos ver. Não, mas assim, como o programa fica no YouTube, fica para a posteridade, é bom a gente contextualizar, né? Naquele ano, realmente, a Caprichosa era dada como bola da vez, a perspectiva era horrível. Tinha talvez o pior samba do grupo. E acabou, ela encerrou o desfile do primeiro dia. Isso. E fez o melhor desfile daquela noite. É porque no dia seguinte, realmente, desfilaram escolas maravilhosas e a Caprichosa foi ficando para trás. Mas eu diria que até a 7ª colocação, né, que quem olha, né, a 7ª colocação não é nada. Talvez tenha sido até injusta. Foi uma colocação injusta. E aí eu consegui fazer o carnaval, e o carnaval ele ficou em 7º lugar, mas ele teve uma repercussão positiva, grande, foi um carnaval comentado, recebi alguns prêmios de revelação daquele ano, e eu recebi, um belo dia, eu recebi uma ligação do antigo presidente, que era o Chiquinho, querendo conversar comigo. Eu achei estranho, assim, uma ligação do Chiquinho, mas fui encontrar com ele. E ele disse que estava querendo dar uma mudada, porque achava que o carnaval tinha que seguir por outro caminho. Quando ele conversou comigo, e que queria me contratar, mas que a diretoria da escola achava que seria de bom tom, uma escola do tamanho da Mangueira, uma instituição como a Mangueira, apostar num carnavalesco jovem demais, seria muito arriscado, então que o ideal seria que tivesse um outro carnavalesco, um carnavalesco com mais nome, um carnavalesco de renome. Grife. Uma grife para estar comigo na Mangueira. E eu topei, eu não criei nenhum tipo de objeção. E só que eles tiveram dificuldades de arrumar um carnavalesco. Eles não tinham esse carnavalesco pensado ainda. Não, eles tiveram dificuldade de arrumar um carnavalesco de grife para estar na Mangueira. E tentaram, alguns se recusaram a fazer carnaval com outra pessoa, não queriam dividir carnaval. Pediram que eu indicasse... Não, alguns não quiseram por causa da grana, que era pouca, outros se recusaram a dividir carnaval com um novato. Aí eles me perguntaram se eu teria alguma indicação, alguém para indicar. E aí eu indiquei o Mário Monteiro e a Cacá Monteiro, porque eram pessoas que eu tinha trabalhado na Imperatriz. Na Imperatriz Leopoldinense, porque eu trabalhei para eles, porque eles dividiram o carnaval com o CAE. No Pará, né? Isso, eu indiquei o Mário e a Cacá, participamos de uma reunião, mas eles não chegaram também a um acordo de grana. E acabou que eu fiquei sozinho, ninguém quis. Deu certo. O bom não tem tu, vai tu mesmo, né? E aí ficou nessa questão. Não tem tu, vai tu mesmo. Ninguém quis, aí eu fiquei. E acabei ficando sozinho. E aí a escola foi campeã. Mas eu sei que você passou por uma série de situações ali dentro do barracão, né, de
Foi difícil você ganhar, especialmente os mais antigos ali dentro. Sim, é. Né? A Mangueira é uma escola muito tradicional, muito A tradicional. própria questão do verde e rosa, que você não bota de uma forma tão exacerbada, tem a Sim, história... sim. Pode contar aquela história? É interessante. Porque, do na carro verdade, da Betânia, né? o uso da cor em desfile de escola de samba, eu acho que é uma coisa muito particular do carnavalesco. E eu nunca fui muito adepto dessa questão de respeitar a monotonia que o determinado uso de cor pode estabelecer. Que a portada tem que ser azul e branco o tempo todo, a Mangueira verde e rosa. Que cada enredo é um enredo, cada enredo pede uma cor e isso limita, porque a cor é um dado artístico importante da composição plástica. E eu adoro verde e rosa, mas eu não quero, vulgarizar o verde e rosa no desfile. Eu acho que o verde e rosa ele é um ponto importante do desfile que quando usado de forma vulgar, ele perde a importância. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Em 2019, esse é o meu último carnaval, talvez a imagem mais emblemática do desfile seja a bandeira do Brasil em verde e rosa. Que se fosse tudo verde e rosa, aquilo talvez perdesse a força, porque aquilo tem força, porque naquele momento é preciso usar a cor da Mangueira como um sinônimo de nacionalismo. Então eu gosto de pontuar assim. E aí no carnaval de 2016, que foi a minha estreia na Mangueira, eu já pensava dessa forma. E eu não queria fazer um verde e rosa gratuito, sem sentido. E eu quis guardar o verde e rosa para onde vinha a Betânia, porque eu acho que o verde e rosa, aonde vem a homenageada, são as cores da escola, homenageando a personagem que eu resolvi abordar. E isso é muito engraçado porque aí eu quis fazer um abre-alas que não fosse verde e rosa, para não queimar verde e rosa, preferi fazer um abre-alas dourado, que é um abre-alas bem emblemático, com a questão da mitologia, com búfalos, né? E tal, com bambuzal. E eu percebi que as pessoas chegavam no barracão da Mangueira, num determinado momento, e elas passavam pelo abre-alas, e embora o abre-alas tivesse muito mais gigantismo e força, elas chegavam no carro da Betânia e diziam assim, nossa, o abre-alas está lindo. Então, porque eles só conseguiam enxergar o verde e rosa como carro do abre-alas. Ele também tinha uma estética. E aí eu passei a entender que, tipo assim, para eles era importante. Daí eu passei, não, é o abre-alas, eu não quis, antes do carnaval, jogar balde de água fria. E aquele carro tinha uma estética que lembrava um pouco aquela Mangueira dos anos 80, né? Do Júlio Matos. Porque eu já falei até com isso, que o Júlio Matos, eu acho que tem uma estética naif, muito bonita, que e até pela questão do próprio preconceito contra a estética naif, o Júlio Matos é um carnavalista que ficou meio renegado e que eu adoro, eu acho o máximo. Você falou até num debate nosso aqui da rádio, Sim, foi? Que eu acho o máximo isso, eu acho que a Rosa, eu falei até isso, que a Rosa é o barroco, o Renato é o high-tech e o Júlio é o naif. E acho que isso é uma variedade bonita do carnaval. Então tinha o abre-alas, como era uma coisa do circo circense, remetia um pouco àquele universo do Júlio Matos, e acho que o mangueirense identificou aquilo como abre-alas também, e pela cor principalmente. Simas. Eu acho eu queria te perguntar uma coisa também que eu acho muito importante. Nos teus 4 carnavais, né, a gente sempre costuma dizer o seguinte também, existe no carnaval uma certa sabedoria que é a sabedoria da escassez. Né? Essa sabedoria da escassez, eu acho que hoje é um elemento chave para que as pessoas possam fazer carnaval. Por que isso? Porque a grana entrava, o glamour entrava e etc. E o que você repara num certo momento é que a própria criatividade, os próprios artistas, os carnavalescos, você de repente nem vai admitir isso, porque talvez fique chato em relação a outros carnavalescos, mas o excesso de dinheiro num certo momento transformou tudo aquilo num mais do mesmo. Né? A gente via as mesmas soluções, a gente via a rigor os mesmos recursos, a gente via a rigor algo que dava certo, e aí 35 escolas repetiam aquele tipo de coisa, né? E o que acontece hoje? Hoje você repara que a escassez trazida pela crise, né, ela é uma chave para que esses novos carnavalescos sejam alavancados à condição de grandes criadores de carnaval. E aí eu te pergunto isso, o que acontece nesse contexto? Me parece que nós não tivemos no Carnaval do Rio de Janeiro o que eu chamaria, por exemplo, de um carnavalesco de transição.
Você vê que a crise foi tão grande que você tem aqueles carnavalescos tradicionais, né? Tradicionais no sentido de que eles marcaram o carnaval nos anos 80, né? Você pega o caso da Rosa, você pega o caso do Renato e tal, e aí de repente você não tem nenhum tipo de renovação. Né? Você vê que aquele carnavalesco que talvez fizesse a transição entre essa geração e essa geração de vocês, ele é um carnavalesco que não existe. Você tem o caso, por exemplo, do Oswaldo Jardim. Né? Mas o Oswaldo Jardim precocemente morreu, ele não conseguiu fazer esse tipo de coisa. E aí eu te pergunto... Talvez o Paulo Barros tenha feito. Talvez o Paulo Barros, mas num outro sentido, né? Mas aí eu te pergunto, dentro do teu trabalho, que é um trabalho inovador, dentro do teu trabalho, que é um trabalho vinculado à ideia de que na escassez ou você cria ou você morre. Não tem outro jeito, né? Mas em que medida esse teu trabalho é tributário do trabalho dessa geração que veio antes? Que é, paradoxalmente, uma geração que está sendo, eu não sei se essa palavra é forte demais, mas uma geração que está sendo superada, né? E eu não vejo problema nisso. Quando eu falo superação, não é que tenha ficado velho nem coisa nenhuma, mas que são novos caminhos. Essa geração que está sendo superada por essa geração que está chegando agora, com uma outra perspectiva de carnaval. Sendo atualizada, pode dizer assim? Sim, e outra. Você acha que você faria um carnaval que você faz se de repente você ganhasse essa mala de dinheiro? Como é que isso repercutiria no teu trabalho? Eu acho que eu não saberia fazer. Eu tenho sempre essa impressão de que eu não saberia fazer esse tipo de carnaval. Mas isso é curioso, acho que porque tem duas coisas dentro desse contexto. Primeiro, o primeiro motivo é que eu não acredito nesse modelo de carnaval. Independente de ter ou não ter dinheiro, né, independente de eu ter aparecido num momento de crise, eu não acredito neste modelo de carnaval em que o luxo gratuito determina o trabalho o trabalho plástico do carnavalesco, porque eu não acho que o carnaval seja isso, né? Quando a gente fala a respeito de luxo, e a visão do luxo no carnaval ela foi construída, e essa visão construída, a gente está falando do luxo, e talvez o João seja o símbolo máximo do luxo no carnaval, mas o luxo do João era o luxo do paeteiro, o luxo da purpurina, era o luxo do papel laminado, era o luxo do espelhinho, era o luxo de determinados materiais específicos. Por exemplo, o luxo do João era aquele luxo daquela forminha de empada, de empada, daquela forminha de docinho prateada e dourada. E esse trabalho eu acredito, né? Que é o luxo também que enfeita as cabeças das congadas, é o luxo que enfeita a cabeça do reizado. Esse é o luxo que eu acredito no carnaval. Essa construção, eu tento ir ao encontro disso. Eu tento estabelecer o meu trabalho estético nesse caminho, né? Isso gera um visual, e aí a gente pode conseguir ou não gerar um visual exuberante. Mas eu não faço carnaval luxuoso porque não acredito nesse luxo. Eu acredito no luxo da ideia e na busca do carnaval exuberante esteticamente, porque eu acho que todo carnavalesco que é Ratos e Urubus é exuberante. A gente quer buscar a exuberância da forma, a exuberância da arte, mas acho que talvez a estética da pluma, da pedra e da placa, ela não me interessa. Então não é uma questão de ter ou não ter a grana. Quer dizer, se amanhã aparecesse... É por isso que eu acho que se aparecesse... 10 milhões para você. O dinheiro, eu sempre falei isso, até na Mangueira eu falo isso. Que se aparecesse esse dinheiro todo... Vai fazer 3 carnavais. Talvez ele sobraria, porque eu não faço porque não me interessa. Não é uma questão que não tem. É claro que eu posso dizer que não tem. Então eu faço assim. Mas se tivesse, eu faria do mesmo jeito, porque eu acredito nesse modelo de carnaval. Eu acho que o carnaval, o desfile de escola de samba, enquanto construção estética, né, enquanto produção de arte, ele deve olhar para esse tipo de construção. E é para isso que eu olho. Agora, uma outra questão a respeito do que você perguntou, eu acho assim, eu olho para determinados carnavalescos, e eu sou fã da Rosa e do Renato, e eu enxergo o meu trabalho um pouco como uma extensão do trabalho da Rosa e do Renato. Claro que com outra forma, com outra maneira de conduzir, com outra maneira de pensar, mas eu me formei um pouco
duas coisas me formaram como carnavalesco. Duas coisas me formaram como um esteta do carnaval que eu realizo. A primeira, e que eu acho que é a mais importante, foi o carnaval de rua. Porque eu nunca fui... a minha história com o carnaval, ela não é uma história ligada ao carnaval de avenida, né? A minha história com o carnaval, em maior parte, ela é pautada pelo interesse com a rua. E eu sempre achei muito mais interessante as fantasias, a liberdade criativa do que é feito para a rua, do que aquilo que é feito para a avenida, por exemplo. Então, o meu trabalho, eu posso dizer assim, por exemplo, as minhas proporções estéticas em desfile, elas são miúdas porque eu me associo muito mais à rua. Eu me associo muito mais ao olhar que eu tenho da rua, das coisas das fantasias que eu vi na rua, dos materiais que eu vi os foliões de rua utilizar. Então, assim, esse olhar para a rua, ele é presente no meu trabalho, tanto na estética quanto no que eu seleciono como material para servir para o discurso. E a outra coisa que me forma é a Rosa e o Renato enquanto pensadores do carnaval, né? Essa ideia da construção de uma ideia a partir de fantasias, alegorias, em mim é moldada ali nos anos 90, quando a Rosa e o Renato são os protagonistas que disputam o protagonismo do desfile. Então, essa questão quando você fala que faltou a transição, eu acho que eu não sou o que chegou depois deles. Talvez eu seja essa transição. E aí sabe lá o que vai acontecer lá na frente. Lá. Eu não me enxergo depois da Rosa e do Renato. Eu enxergo muito a Rosa e o Renato ali. Então, eu não me coloco nesse lugar do depois. Eu acho que eu estou na transição porque o trabalho da Rosa e do Renato vivem muito intenso em mim. Quando eu vejo alguma coisa, quando eu olho assim alguma coisa que eu fiz e acho e quando eu chego a achar que aquilo é bom, e na minha cabeça eu penso que eu fiz algo parecido com a Rosa e com o Renato. Então, quando eu acho uma coisa muito boa, eu falo assim, porra, isso aí tem cara de Rosa, entendeu? Não, é interessante que você faz parte dessa nova geração, mas você meio que está puxando essa galera, porque de uns 2 anos para cá a gente está vendo uma galera chegar. Eu quero ver se eu levo todo mundo pro buraco. Eu tô puxando, não, espero que não. A gente não sabe mas como assim, é que é mas você é engraçado a gente pensar isso, que o Leandro regula a idade, né? Se a gente for pegar os garotos da Grande Rio, o João Vitor, o Jorge Silveira, todos vocês têm a mesma idade, né? Mas você veio antes, assim, de uma certa forma, para quem observa o carnaval, parece que você já está e eles estão chegando. Sim. Mas vocês são contemporâneos. Sim. Né? Mas você acaba meio que fazendo mesmo esse papel, né, desse meio de campo, né? E em paralelo também ao surgimento do Leandro, essa explosão toda, tem também o amadurecimento do Jaque Vasconcelos, que é um pouco mais velho também, mas que também... Não, o Jaque faz carnaval há muito mais tempo que eu. Mas... O João também. O João também faz carnaval, não é de hoje. Mas acho que o olhar que talvez tenha mudado. Exatamente, eu acho que eles conseguiram se reinventar diante do novo contexto que se apresentou dentro do carnaval. Não, e o olhar dos dirigentes, o olhar da escola para essas questões. Porque, por exemplo, o Jaque faz carnaval há bastante tempo. Sim, o João também. O Jaque fazia carnaval nos tempos que você frequentava a União da Ilha. Sim, É uma coisa que você nunca falou. Mas porque tem um detalhe que é o seguinte, hoje talvez isso seja um paradoxo que a gente tem que pensar no carnaval. Em certo sentido, aqueles adeptos do carnaval mais tradicional, eles acabaram tendo uma visão muito crítica em relação ao papel do carnavalesco. Porque você acaba tendo um certo carnavalesco centrismo, num certo contexto, em que o carnavalesco centralizava tudo, né? E a gente sabe disso. Então, o carnavalesco é a estrela absoluta da escola de samba, é a escola do fulano, é a escola do fulano vai para isso ou aquilo. Nós mesmo fazemos isso, a Mocidade do Renato, a Imperatriz da Rosa. O curioso é que hoje me parece, pelo menos eu tenho essa impressão, né? Que a alternativa que se apresenta para as escolas de samba, para que elas continuem vivas, hoje, paradoxalmente, passa exatamente pelo carnavalesco.
Porque, curiosamente, eu tenho essa impressão, eu acho que é o grande mérito da geração de vocês, em todos da geração de vocês, né, em todos mesmo, eu reparo que ao mesmo tempo que vocês têm esse discurso visual, esse discurso estético e tal, mas é uma geração que tem uma preocupação em tentar entender o que é a escola de samba. Eu vejo isso na tua fala, né? Eu vejo isso na fala do Bora, vejo isso na fala do Haddad. Hoje eu vejo isso com mais clareza na fala do Jacques Vasconcelos, né? Que não adianta nada você ter aquele trabalho visual esplêndido, aquela coisa toda, e você ser aquela estrela absoluta, ser o Joãozinho 30 que centralizava tudo em torno dele, né? Se você não entender que a escola de samba não vai sobreviver só nesse sentido. E de alguma forma isso também tem influência da própria academia. Porque se você reparar, todos esses carnavalescos, vamos dizer, esses da nova geração, de alguma forma, eles atrelam, né, o conhecimento acadêmico, e esse conhecimento acadêmico, de alguma forma, ele embasa, inclusive, o olhar do artista sobre a escola de samba. De um modo geral, eu conheço a maior parte desses artistas novos, eles têm esse olhar, eles têm esse entendimento, eles têm a preocupação com aquilo que eles vão propor para determinado tipo de escola. Como se comporta, qual é o pensamento, pensa a escola de samba como um todo. Não tem o olhar do folião também? Tem. O olhar do folião, eu de não saber, sei. assim, tem uma coisa que eu venho notado. Vou fazer uma fantasia que seja agradável para o componente desfilar. Isso é muito difícil para o carnavalesco, você pensar dessa forma. Porque mas eu tenho notado, de uns tempos para cá, uma preocupação maior em fantasias. Essa leitura da tese do Simas é muito boa para a gente esticar um pouquinho, porque parando para pensar aqui agora, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se você pegar o histórico do Renato, da Rosa, de outros grandes carnavalescos do passado, talvez o Joãozinho aí seja a exceção, eles eram artistas plásticos independentemente do carnaval, né? E essa garotada, e você faz parte dessa garotada, me corrija se eu estiver errado, eu acho que já levaram as suas vidas para as artes plásticas muito em função da escola de samba ou do carnaval. Eu não sei, eu não posso falar pelos demais. Eu não. Eu nunca pensei em ser carnavalesco. Ah, não? Não. Nunca fez parte da minha... Aconteceu? Não, aconteceu. Os tropeços me levaram a ser carnavalesco. Eu nunca... Folião sempre? Não, folião sempre, porque eu sempre acreditei no carnaval como algo libertador, como algo mágico e importante. Folião sempre. Sempre mesmo. Folião de bola preta, folião de cacique de ramos, folião de cordão do boitatá, sempre. Agora, como artista, eu nunca olhei para o carnaval como... Não fazia parte do meu universo, eu nunca olhei para aquilo. Engraçado que eu olhava para o carnaval como ritmista, porque eu fui ritmista da Portela há 10 anos. Eu tinha vontade de participar daquilo como folião, tocando cuíca na bateria da Portela, frequentando as feijoadas onde a velha guarda na época se apresentava. Mas nunca olhei para o desfile como um lugar para que o meu trabalho artístico estivesse. E qual foi esse empurrão? Às vezes, porque é uma profissão difícil de ganhar uma grana. Qual foi esse empurrão? O que foi esse empurrão? Esse empurrão foi de fato, eu sabia que eu tinha, era a única opção que eu tinha era trabalhar com arte, isso eu sabia. Né? Eu sabia para que lado? Não, eu até queria, eu queria ganhar dinheiro expondo, eu queria ganhar dinheiro fazendo instalações, eu queria ganhar dinheiro com pintura, eu queria expor em galerias de arte, era o que eu queria. Eu entrei na universidade para isso, entendeu? Só que o mercado de arte no Brasil é muito fechado, é muito restrito. E na Escola de Belas Artes, eu tinha 18, 19 anos, eu estava precisando ganhar dinheiro, como todo mundo, né? Eu tinha minha namorada, eu queria levar ela para comer alguma coisa, eu queria sair, eu queria passear, e eu precisava trabalhar. Tentei com as artes tradicionais, só que só conseguiam, fiquei sabendo, para você ver o meu distanciamento do carnaval. Só na universidade que eu fui tomar conhecimento que a Escola de Belas Artes tinha um contato com as tradições carnavalescas das escolas de samba. Ah, você não sabia? Não sabia. Histórico? Não era minha praia. Desfile de escola de samba não era minha praia. Desfile de escola de samba era um negócio que, para mim, durante muito tempo, de noite eu dormia no carnaval porque eu estava morto de brincar de manhã, porque eu estava bêbado de brincar de manhã, e desfile de escola de samba já era um negócio mais distante.
Num determinado período eu acompanhei muito desfile de escola de samba no setor 1, porque eu tenho um grande amigo que era criança comigo, depois adolescente, que o pai dele tinha essa tradição. E um dia eu ia pro Bola Preta de manhã com ele, tinha o Manezinho, que ele curtia muito o cordão da Bola Preta. Lembro dessa imagem sempre, da gente mais novo, com a roupa, a blusinha branca, com a balinha preta, e ele com o chapéuzinho de Panamá, levando a gente pro Bola. O Bola ainda saía pelo Teatro Municipal. Sim. E um dia à noite ele falou assim, não, vamos hoje lá assistir o desfile, vamos lá, compramos os ingressos do setor 1, e aí virou uma coisa de ir assistir o desfile no setor 1. Mas quando eu estava na universidade, isso não era uma coisa assim muito... eu não pensava em desfile de escola de samba como um lugar para trabalho. Tanto que antes de ser carnavalesco, quando eu vi um desfile, quando eu vi uma bateria e vi a bateria da Portela especificamente passar, eu falei assim, ano que vem eu quero estar aí, mas eu quero estar ali dentro. E aí passei a frequentar a bateria, churrasco, bebida, aquela coisa toda, mas não era um lugar. Então, eu acabei caindo no carnaval quando precisei ganhar dinheiro e tomei conhecimento de que havia essa ligação com a Escola de Belas Artes, ofereceram um estágio, eu me joguei nesse estágio, interessado em ganhar 500, 600 reais, que dava para aliviar o dinheiro do fim de semana. E aí fui ficando. E começou por onde? E aí eu comecei na Portela. E olha que engraçado, eu conheci o Caê, que foi o carnavalista que eu trabalhei durante mais tempo, foram quase 10 anos trabalhando com ele como assistente, porque o mestre de bateria da Portela, o Nilo Sérgio, que ainda é mestre de bateria da Portela, eu cheguei para ele e falei assim, pô, mestre, eu tô precisando trabalhar, não sei o quê, eu desenho, eu pinto. Aí eu fiz em casa um desenho, pintei, entreguei para ele levou pro barracão da Portela, entregou para alguém, esse alguém entregou isso pro Caê e o Caê foi e me chamou para ir lá, para poder começar a colorir os figurinos que um figurinista chamado Júnior Barata realizava. E aí eu comecei pintando o figurino dos outros, na verdade. E a partir dali fui ficando. E em 2015, eu era figurinista da Imperatriz, uma coisa que me orgulhava demais, porque aí eu comecei a pesquisar, a entender melhor. E a Imperatriz é uma escola que, para quem, quer dizer, os caras, as pessoas que conduziram esteticamente a Imperatriz, são pessoas que habitam as cabeças dos criadores de carnaval, porque a gente está falando da escola que teve o Arlindo, o Viriato e a Rosa. Só isso. Então isso, para quem pensa esteticamente carnaval, esses três são feras. E aí eu estava muito satisfeito com a condição de figurinista da Imperatriz. E eu só aceitei ser carnavalista da Capixosa de Pilares, que é uma coisa que eu nem queria, porque eu fiquei desempregado. Eu fui demitido da Imperatriz e não tinha mais para onde ir, e aí surgiu a Capixosa de Pilares como única opção. Porque, inclusive, quando eu fui, a situação da Capixosa era tão ruim, que ninguém quis ser carnavalesco da Capixosa de Pilares. A verdade é essa, o presidente da época tentou vários para poder assumir a função de carnavalesco, e ninguém quis. E eu fui ser carnavalesco da Capixosa de Pilares, ganhando menos do que eu ganhava para ser o figurinista do Caê na Imperatriz Leopoldinense. Mas como era a única opção, eu tive que topar. Que loucura. A necessidade faz a ocasião, Sim. né? É aquela história, né, do jogo de tabuleiro, né? Ande 3 casas atrás, aí você anda de repente... Pô, mas a pulada pra frente foi maravilhosa depois. Mas não foi nem pensada. Não, acredito. Entendeu? Na hora nenhuma foi pensada. Tanto que o convite para ser o carnavalesco da Mangueira, para mim, foi surpreendente. E eu achava também, eu falo isso porque eu já falei isso para o Chiquinho, tive a oportunidade de falar isso, eu não tenho entendimento de que o Chiquinho olhou para o meu trabalho e achou que eu tinha... esse garoto é talentoso. Não, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a realidade na minha cabeça é a seguinte: a Mangueira são 3 anos, né? O mandato do presidente é 3 anos. Ele chegou com muito gás e no primeiro ano ele trouxe a Rosa Magalhães campeã do carnaval. Isso. Né? Que saiu, acho que da Vila, né? Foi. Vila, ele contratou a campeã do carnaval. Assim, era, para mim, uma das maiores carnavalistas da história do carnaval, campeã na Mangueira. Então, acho que foi uma aposta alta. A escola se deu super mal. Depois, ele trouxe o Cid Carvalho, que é um carnavalesco também campeoníssimo na comissão da Beija-Flor e com experiência
em Mangueira sem grana, porque ele fez carnavais bacanas lá sim. na época do Ivo. Cuiabá, se eu não me engano, né? Isso. E são carnavalescos com um padrão, vamos dizer assim, o custo desses carnavalescos, né? Eles pesam, o custo pesa quanto vale a história de cada um deles. Claro, O terceiro ano era o último. E ele já tinha gasto muito dinheiro com a Rosa, gasto muito dinheiro com o Cid. E ele tá, acho que não sei direito, mas é nono, décimo, um negócio assim. E acho que o terceiro ano era o ano de jogar a toalha. Então, tipo assim, gastar dinheiro pra quê se eu já trouxe isso aqui e não cheguei a lugar nenhum? Então, esse ano eu vou economizar, vou botar, porque se ficar por ali eu gastei menos, mas fiquei no mesmo lugar. E acho que foi isso, foi uma questão mesmo de... Porque pior do que o ano anterior, só se a Mangueira descesse. Exatamente. A Mangueira ficou muito na rabeira. E eu aceitei um pouco fazer, porque eu pensei isso também. Eu pensei assim, acho que pior do que isso... E aí você já chegou com a Betânia? Aí eu já cheguei com a ideia de Já fazer... meteu o pé na porta. Não, na verdade, todo carnavalesco tem, assim, algumas ideias. E aí eu fiquei pensando o que a Mangueira sempre tenta patrocínio, não, graças a Deus não consegue. E aí... Eu gostei da franqueza, o primeiro carnavalesco que fala isso. Eu fiquei pensando o que eu ia, dentro do meu universo, o que eu podia propor que fosse grande, né, do tamanho da Mangueira. E aí eu propus a Betânia, que também inicialmente não foi essa unanimidade. Inclusive tem uma senhora, hoje ela se dá super bem comigo, porque na Mangueira eles são muito francos, então franco no que diz, franco no olhar, então era muito... Eu várias vezes estava no barco da Mangueira, sentado na mesa, trabalhando na minha sala, batiam na porta, abriam assim, aí me viam sentado e perguntavam, eu queria falar com um carnavalesco. Então isso foi a coisa que mais aconteceu, que não enxergavam, não enxergavam carnavalesco. Ô garoto, chama o carnavalesco. Garoto era o nome... Eu só virei Leandro em 2017. Antes eu era o garoto ou o menino. E ela falou, é uma frase que eu sei que eu guardei muito, porque ela falou pra mim assim, se referindo ao desfile da Mangueira dos Doces Bárbaros, né? Que ela falou assim, se com 4 baianos nós quase caímos, com uma só a gente vai cair com certeza. Quem caiu do cavalo foi ela, né? Não, mas depois ela é uma que teve que trocar os parabéns pelo pedido de desculpas. E fez isso, né? Sim, sim. E hoje é minha amicíssima. Com relação a esse desfile da Betânia, né? E aí já jogando pra frente com relação aos outros. Você falou da estética, falou da forma e tem a questão da mensagem, né? Quem viu você anunciar o enredo da Mangueira para 2016, Maria Bethânia, pensou num desfile tradicional, com a cara da Mangueira, que durante tanto tempo homenageou figuras da música. E isso de fato aconteceu, um mar de brasilidade maravilhoso. Mas aí eu notei que no segundo ano você mudou o tom, né? Já tentou passar um outro tipo de mensagem, né? No enredo que era sobre as festas religiosas, mas você colocou muito ali da questão da intolerância também. E aí veio o ano seguinte, aí um embate diretamente com a questão política pela qual passa o Rio de Janeiro na relação com o Carnaval. E o último Carnaval, essa maravilha que a gente viu aí também, uma crítica, uma pancada direta. A partir de que momento, com o título, você se sentiu forte o suficiente para propor mensagens que, de certa forma, é vista com desconfiança pela escola de samba, que tem sempre aquele medo de causar algum tipo de instabilidade com o poder público? Não, eu não vejo muito especificamente dessa forma, porque eu acho que o Carnaval de 2016 ele dialoga com o de 2019 e dialoga com 17, dialoga com 18 e dialoga com 2020, porque o Carnaval tem um pouco essa questão quando você fala do pensamento crítico, na verdade, assim, do Carnaval enquanto argumento político, inclusive. Na verdade, eu acho que toda escolha é política. Toda escolha é política. Quando eu escolhi falar da Betânia em 2016, ela é uma escolha política nesse sentido. Porque, se você for parar para pensar, a gente está falando aí dos últimos 10 anos de Carnaval, em que o Carnaval ele fica meio que marcado pela importação, por esse modelo internacionalizado, inclusive de temática, né? Parece que o Carnaval dos últimos 10 anos, em determinado momento, ele quase que se envergonha de ser brasileiro e começa a buscar modelos internacionais que começam a ser diretrizes, inclusive,
do aspecto visual e comportamental do desfile, né? Do desfile em si, né? É o sambista, quer dizer, é a dança tradicional do samba que dá lugar à coreografia. É a alegoria, em seu sentido mais tradicional do carnaval, que também dá lugar à coreografia. Então, quando eu me proponho a falar de uma cantora brasileira, e de uma cantora brasileira de uma região específica, é uma mensagem política, que remete ao regionalismo, né? ao regionalismo brasileiro, que remete à questão da religiosidade plural brasileira, é uma escolha política. Eu posso dizer que, como até aqui eu só tive a oportunidade de fazer enredos autorais, todos os meus enredos autorais, eles são políticos. Eles têm o de 2000 e... É porque quando eu trato a religiosidade, você consegue identificar isso por essa questão da intolerância. Mas, por exemplo, a escolha da Esquel como Iaô, ela está intimamente ligada a um episódio de uma criança, de uma menina que tomou uma pedrada, jogaram uma pedra nela porque ela estava Estava catulada. Estava de quelê. Isso, e ela tomou uma pedrada. Então eu achei, não, o que pode simbolizar o meu carnaval vai ser essa figura, que talvez seja a figura mais... Até quem não conhece o que é uma Iaô, identifica aquilo como um rito fundamental da matriz africana. Então, tudo tem essa escolha política, tudo tem essa acho que eu estou na busca de uma assinatura, mas eu acho que essa assinatura tem em todos. Eu não sabia que esse caso da Esquel tinha sido motivado por isso. Sim. Mas foi uma coisa que você deixou para ser vista como subliminar? Ou você, na verdade, deixou claro em algum lugar? Não, nunca deixei claro, mas é porque determinadas decisões artísticas, elas são do universo, do artista que cria, né? É o que eu estou dizendo. O que me cerca, o que me serve de contorno, influencia diretamente aquilo que eu proponho para o carnaval que eu quero apresentar. Por exemplo, essa ideia de levar o Cristo para o Carnaval de 2020, ela tem intimidade profunda com o Morro da Mangueira pentecostal, o Morro da Mangueira evangélico, né? O crescimento dessa mentalidade evangélica, né? De pessoas que eu acho que, de alguma forma, na minha cabeça, é preciso dialogar, né? Porque eu convivo no Morro da Mangueira, eu convivo com pessoas de lá, e bem próximo à quadra da Mangueira, bem próximo à entrada da Mangueira, tem igrejas evangélicas que dialogam naquele universo. E isso tudo dialoga, isso tudo cria conexões, disputa espaço, disputa narrativa. E isso tudo, para mim, Mangueira tem ex-mestre-sala que não entra na quadra por causa disso. Sim. Uma informação, por exemplo, de que as escolas de samba estão perdendo baianas, porque baianas estão virando evangélicas, para mim é uma informação importante que desperta uma centelha, e essa centelha quer levar ao debate, e esse debate, na minha cabeça, pode virar carnaval. Então são muitas questões que vão ali E pode virar carnaval e a médio e longo prazo fazer com que essas pessoas de alguma forma se reaproximem da escola, pelo menos como agremiação? Não sei se o papel não sei se a intenção é essa, mas isso gera, na minha produção artística, pelo menos uma inquietação que quer fazer. Isso desperta uma inquietação. E acho que a inquietação tem sido uma espécie de norte do meu trabalho. Plástico e de discurso, de mensagem artística. Fred? Mas mesmo nas artes populares, né, a figura do Cristo, e você fez um enredo sobre festas religiosas, então você tem PhD para falar sobre isso, é muito relacionada ao Cristo ecumênico, ao Cristo histórico. E aí, para o carnaval especificamente, que já é considerado uma festa pagã, né, fazer do Cristo... Festa pagã que é religiosa, portanto não deveria ser pagã. Verdade. Fazer da figura do Cristo, né, desse Cristo
idolatrado, santificado e tal. Como qualquer um de nós que vai pro samba, que vai pra favela, que toma cachaça, que vai pra macumba, causa choque. O quê? Isso tudo que eu falei, né? De pegar essa imagem do Cristo santificado. Não, porque a questão... Primeiro, porque o meu trabalho encontra respaldo nas artes plásticas, porque eu sou um artista plástico. Então, assim, a figura de Cristo talvez seja a figura mais recorrente no universo das artes plásticas, né? As artes plásticas ocidentais celebraram essa estética e essa figura de diferentes formas. Inclusive o Cristo branco, dos cabelos lisos, alourado, ele é uma construção artística, tem a ver com a Renascença. Talvez a imagem mais famosa de Cristo seja o Cristo do Rafael. Não, do Da Vinci. Rafael também pintou, mas o mais popular talvez seja o do Da Vinci. E Cristo teve representação na arte espanhola, o Greco pintou Cristo, e as artes plásticas, de um modo geral, trabalhou muito essa ideia mas de sempre Cristo. pelo viés religioso. Em alguns aspectos sim, em outros não. Quais outros não? Por exemplo, o carnaval. Porque aí eu estou falando, de uma forma geral, arte plástica, tudo. Né? O cinema já tratou. Pasolini, no Evangelho segundo Sim. Mateus. Entendeu? Existem outras tradições que não apresentam esse aspecto. E aí uma delas é o carnaval. Você falou do carnaval enquanto festa pagã, isso é muito engraçado, porque inclusive é uma questão que eu combato muito, porque eu sempre ouvi essa ideia do carnaval enquanto festa profana, né? Pagã, eu entendo, porque religiosa, pagã, é complicada. Mas a questão da festa profana, do entendimento do desfile de escola de samba enquanto algo profano, eu acho que isso já era uma coisa para ter caído em desuso há muito tempo. Primeiro, porque eu acho que essa visão do carnaval enquanto atividade profana, ela é em função de preconceito da sociedade brasileira mesmo, né? Pelo fato de carnaval ser festa de preto. Mas é da brasileira ou é da ocidental? Não, essa visão da festa profana, ela é ocidental. Nem né? todos os lugares têm essa ideia, a visão que tem a proximidade que nós temos do carnaval, né? Então a sociedade brasileira discute muito mais o carnaval do que outros países da tradição ocidental. Concordo. Então esse olhar do carnaval enquanto atividade profana, e aí vamos falar agora da sociedade brasileira, tem muito a ver com o fato de isso ser tradição de matriz africana. E é engraçado quando a gente fala isso, porque isso é muito comum. Se você for conversar com pentecostais, né, o profano do carnaval está na celebração, por exemplo, do orixá. Imagina. Carnaval é profano porque celebra orixá. Sim. Isso é uma Não tem contradição. mais nenhum outro argumento. Isso é preconceito puro, né? Intolerância Por religiosa quê? pura. Aí a gente pode ficar aqui discutindo muito, isso é intolerância religiosa. Por exemplo, aí vai assim, mas o carnaval em sua origem era profano, porque aí vai ligar ali a Dionísio e tal. Só que o teatro em sua origem era profano, porque o teatro também tem ligação com Dionísio. Inclusive a Igreja Católica, na Idade Média, condenava o teatro. Mas Dionísio é uma divindade, então não tem nada de... Sim, mas acontece profano no sentido do nesse sentido. Deixa De Nesse não sentido. respeitar os ditames da religião católica. Então, isso esse ambiente é o ambiente que eu quero surfar. São nessas contradições da sociedade brasileira, e aí eu continuo falando do Brasil. Então, assim, não tem diferença desse Brasil que eu quero falar em 2020 para o Brasil que eu falava em 2016, por exemplo. Para mim está tudo na mesma, essa massa que nos compõe enquanto Mas o Brasil, país. mas o Brasil de 2020 é muito mais intolerante que o de 2016. Por isso que eu acho que me motivei a fazer em 2020 dar foco a esse aspecto, né? Eu acho mais importante em 2020 tratar esse Brasil de agora dessa forma, fazendo um sequestro de narrativa, vamos dizer assim. Porque o Brasil conservador de hoje, né, que inclusive encontra representatividade governamental, né, com a bancada evangélica, com um discurso que a gente escuta
A gente escuta o absurdo de que o Estado é laico, mas nós somos terrivelmente evangélicos. Então, esse Brasil de agora, o que eu proponho é um sequestro de narrativa. Porque a questão da moral, a moral que se fala muito hoje em dia, o cidadão de bem, ele, ao longo da construção do pensamento machista, racista e preconceituoso do Brasil, colocou Cristo a serviço disso. Ah, totalmente. Então, você está na marchinha para Jesus, mas você está lá, ó. Fazendo a Porque rinha. Cristo está desse lado. O que eu proponho com o Enredo da Mangueira é um sequestro da narrativa. Eu tiro o Cristo da trincheira do lado de lá e boto o Cristo para brigar na minha trincheira. Por isso é que ele está lá no Carnaval, lá no Morro da Mangueira. Ele está questionando os vendilhões do seu tempo. Ele está junto com outra gente. E aí aí que forma a bagunça carnavalesca que eu quero fazer. E você fala disso, né, de Cristo ser colocado a serviço desse tipo de comportamento. Eu estou fazendo um estudo agora sobre o regime salazarista em Portugal, né, que era um regime governamental, um regime de Estado que era muito próximo à Igreja Católica. E exatamente a figura do Cristo e com o embasamento da Igreja Católica servia de referência para todo tipo de comportamento da sociedade da elite portuguesa, né? E aí você começa a pensar, né, que a nossa própria elite branca brasileira tem total ligação com a elite branca de Portugal, talvez você encontre um caminho. Mas lá é pior. É pior, né? Porque aqui mesmo a elite branca, aqui na encolha, ia lá e batia a tua cabeça. Ali era Fátima, Fado, Futebol e Família, os 4 Fs do Salazar. Pô. Não tinha essa válvula de... Aqui não tinha esse escape. o cidadão de bem vai lá em Xerém bater um tambor. Não tinha esse escape. Aqui você tem muito evangélico que ressignifica os rituais de descarrego da Umbanda e faz aquele troço, a porrada de gente que é isso, é meter a folha, meter a água e você faz o descarrego no cara. A própria Igreja Universal hoje faz, né? Tem lá o enfim. dia do descarrego na própria Igreja Universal. O pessoal recebe santo lá de vez em quando. O pessoal Sim, mas põe mais um assunto aí, né? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é desafiador, mas é um Cristo meio rabelesiano nesse sentido. Aquela coisa do Rabelé de que você carnavaliza, e essa carnavalização é boa. E a minha expectativa, eu até escrevi sobre isso, diante de um enredo que é muito sugestivo, até porque os enredos todos estão ótimos, registre-se que a gente está tendo um ano, que a meu ver, com uma exceção gritante, né? E eu posso falar, a exceção gritante é nessa altura do campeonato, um enredo, por exemplo, sobre Brasília. Ainda que o tratamento da sinopse seja um tratamento que tenta fugir um pouco desse tipo de coisa, né? Mas a grande questão aí é carnavalizar o Cristo. E essa carnavalização talvez traga problemas para você. E você sabe perfeitamente disso. E nem sei se o problema virá dos evangélicos, porque o evangélico te exorciza e acabou, você está exorcizado. Mas em relação ao uso de imagem, a encrenca maior, por exemplo, é com a Igreja Católica. Essa é uma questão. Não vai Né? E aí eu te pergunto, você já está pensando como é que você vai trabalhar isso do ponto de vista do uso de imagem? Porque o protestante não cultua imagem. Sim. Então qualquer imagem que você bote ali, ele já vai achar que você é o demônio mesmo, o protestante não. Está repreendido. O crente, o neopentecostal. neopentecostal mais radical, porque Sim. existem várias Sim. designações. Mas você está propondo um enredo que você vai ter que dialogar com essa produção de imagem. E aí a Cúria realmente está se lixando para o carnaval e para a popularidade dela. E há um histórico da Cúria de intromissão nesse processo. Certamente você pode apostar que vão conseguir um mandato para verificar o teu barracão. Isso vai acontecer. Não, mas com uma eu acho Em tranquilidade. 2017 você teve problema? Sim. O teu tripé de Jesus Cristo mas como é Oxalá que não você, saiu, né? Como é que você está pensando nesse tipo de coisa? O desfile das Sabendo campeãs. que Então, você esse é vai um- esse é entrar um- numa seara complicada para a realização estética do teu enredo. Sim, esse é um dos desafios do carnaval, esteticamente, produzir o carnaval de 2020, e esse é um dos desafios, né? Eu já tenho tido muitas ideias a respeito de como produzir esteticamente o carnaval, e eu acho que nem tudo, né, para se você passar a mensagem de Cristo, nem tudo você precisa ter a obra. E aí, com relação a essa parte sacra, é muito curioso, porque eu fiz um carnaval em 2017
que a estética sacra era fundamental para a realização. Era um carnaval que teve Nossa Senhora Aparecida dançando de porta-bandeira. Sim. Era um carnaval que teve São Francisco de Assis tocando surdo, tamborim e chocalho. Era um carnaval que o Abre Alas tinha imagens sacras realizadas com a tradição escultórica católica de Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio, São Sebastião, São Jorge. Então, existem possibilidades artísticas que não são tão rigorosas nesse trato da imagem. E também tem algumas concessões também, como por exemplo, a Beija-Flor não levou aquele Cristo, o Cristo do João, mas acredito que mais nos anos 2000, não sei precisar o ano, no ano 2000 ela levou um Cristo ensanguentado para o desfile. 7 povos das missões. Isso. Depois não teve que o Cristo na do Roberto Carlos. Sim. Na Mangueira não vai ter Cristo ensanguentado. E acho que a Tijuca deve ter levado alguma coisa de Cristo também, alguma coisa desse ano. Não alegoria, mas teve um ato, Teve a Santa Ceia. Então existem possibilidades artísticas e eu estou trabalhando nessas possibilidades artísticas. Embora eu não esteja pautando a construção do meu carnaval nessa tradição, vamos dizer assim. Porque se você botar um outro Cristo e reclamarem muito, você diz que não é o Cristo. Porque assim, quando você tem um enredo em que você propõe que Cristo volta, você já parte de uma premissa que Cristo pode ser qualquer um. Né? Pode ser o cara escorado. E vindo no Morro da Mangueira. Escorado lá num boteco no Morro da Mangueira tomando uma cachaça. É o Cristo que voltou e quer conhecer. Tem toda a tradição artística de retratação, né, de retratação através de critérios plásticos da vida e da paixão de Cristo, né? Por exemplo, não que eu vá fazer isso, mas são possibilidades, porque como eu tô conversando com vocês, eu acabei de sair do barracão e deixei lá o livro com toda a obra sacra do Aleijadinho, que o Aleijadinho esculpiu o espaço da paixão, né? Aquilo é a vida de Cristo ou é o trabalho plástico do Aleijadinho? Pois é. Aleijadinho não assistiu, né? Partindo da premissa que não tem registro histórico. Mesmo que tivesse, ele teria a visão dele. Não tem registro histórico em imagem da vida de Cristo. E mesmo se tivesse, é a visão dele. A visão dele é do Cristo. E aí é o que eu digo. Se eu reproduzir, por exemplo, os passos da paixão do Aleijadinho, é o quê? É um olhar sobre Cristo? É um olhar sobre a obra do Aleijadinho, o Barroco Mineiro? Então, existem, acho que, possibilidades ainda a serem trabalhadas. Então já temos muitas coisas aí para aguardar até o Carnaval. Leandro, muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. Obrigado a vocês aí. Obrigado, Fred, obrigado, Simas. Então é isso, gente, nosso Conversa Franca vai ficando por aqui, primeira edição desse programa. Você vai estar sempre no nosso canal do YouTube da Rádio Arquibancada, acompanhando as próximas edições. Para isso, clique no sininho, fique por dentro das nossas atualizações, a gente volta em breve. Um abraço e até a próxima.